Esse é o Jornal do Medo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho em todas as notificações, deixar o like, comentar e compartilhar. Olá, seus medrosos. E então, estão preparados para não dormir esta noite? Desde já agradeço todo o apoio de vocês e peço também que vocês se inscrevam, cheguem lá no botão em compartilhar todas as notificações. Quero também que vocês deixem like. Estou sentindo falta do comentário de vocês. Por favor, quero comentários a respeito desse vídeo. Também quero que vocês compartilhem, por favor, com todos aqueles que vocês acham que gostam desse tipo de conteúdo. Bem, conforme o prometido, neste vídeo eu vou narrar uma história verídica que aconteceu comigo. Uma experiência direta com um lobisomem. Eu não vou cortar o vídeo, eu não vou editar, eu vou deixar correr solto. Porque esse sim é de meter medo. Vamos lá, gente. Foi o seguinte. Cerca de 4 ou 5 anos atrás, nós tínhamos um sítio perto da cidade de Salvador, a qual nós moramos. Essa cidade, eu não vou citar o nome para poder não criar problema com os moradores, mesmo que todos eles já sabem o que existe lá. Mas a cidade é um povoado, um distrito, fica a 120 quilômetros de Salvador, é uma comunidade rural, onde existe apenas sítio. É uma comunidade muito pequena. Vamos lá para o vídeo em si. Para o relato. Como eu já disse, não vou cortar, vou seguir direto. Gente, aconteceu o seguinte. Sempre eu fui adepta e curiosa, estudiosa sobre a licantropia, sempre gostei desses assuntos. E assim, eu sempre tive meu pé atrás com essas coisas. Foi quando eu dei de cara com esse bicho. Nós compramos esse sítio e um sítio grande em que ficava de uma rua a outra. É uma casa muito bonita, de 3 quartos com uma suíte, mas muito simples e muito rústica. Fora da casa tinha um banheiro que nós começamos a construir e mais para frente um enorme quiosque em que já estava pré-pronto e que nós terminamos de construir colocando churrasqueira, iluminação para poder termos uma área de lazer. Esse sítio ele era em um terreno acidentado, ou seja, lá em cima ficavam as árvores frutíferas, plantações, e a parte de baixo ficava a casa e o quiosque, que era a área de evento da gente. Então nós começamos a frequentar. Certa vez um vizinho chegou pra gente perguntando se a gente tinha arma. E aquilo me deixou intrigada. Disse, arma? Por que arma? Ele fez, não, porque sempre aparece um bicho por aqui. Mas eu não tinha me ligado que bicho era esse. Como era uma área rural, eu achei que fosse, né, que bicho, cobra ou alguma coisa. Eu jamais iria imaginar que eu teria um contato direto com aquele demônio. E então, como eu já estava falando com vocês, nós começamos a frequentar o sítio, cuidar e fazer nossas festas, brincadeiras com nossos amigos, parentes, nossa família é muito grande. E existia um rapaz que era um parceiro da gente, né? Ele cuidava do sítio, a gente pagava ele, tudo certinho. Seu Tonho, muito gente boa, ele também tinha um sítio em frente ao da gente. Era todo mundo uma família só. E certa vez eu cheguei para ele e disse, ô Tonho,
O vizinho aqui do lado chegou para mim e perguntou se a gente tinha arma. Por que arma? Ele disse, dona Liz, aqui de vez em quando aparece um bicho. A gente sabe quem é. A gente sabe o que é, na verdade. Mas isso é um outro dia eu converso com a senhora direito. Mas seria bom se a senhora tivesse mais seu Fábio, que é o meu marido, um facão, uma foice, uma garrucha. Eu nunca gostei de arma de fogo, então eu evitei isso. E então eu comecei a desconfiar. Aí, no outro dia, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu chamei ele, pedi uns cocos para poder beber água. E aí eu perguntei, Tonho, me diga uma coisa, esse bicho que vem pro lado de cá é um lobisomem? Ele vidrou o olhar dele no meu e disse, é sim, dona Alice. Aquilo entrou na minha alma como uma flecha, que era uma resposta que eu já esperava, mas eu não queria nunca essa confirmação. Então, eu chamei meu marido, ele contou. Mas só que meu marido não acredita nessas coisas. Então, vamos para frente. Certa vez estávamos todos lá e tinha um casal de tios meus, e a gente conversando sobre isso também. E de repente, a gente ouviu um monte de cachorro latindo e a gente não conseguia enxergar de onde vinha, porque assim, na frente da casa tinha um único poste e esse poste só andava com essa luz apagada. A prefeitura ia, consertava, arrumava daqui, arrumava dali, mas não tinha jeito, sempre apagada. Era a única iluminação que tínhamos na rua, era esse poste. Mais lá para baixo é que começava a iluminar, mas na região da gente, em que era só área rural mesmo, só tinha essa iluminação. Então, nesse dia também, ela estava apagada e nós estávamos conversando. Eu vi aquela cachorrada bem lá no fundo e eu juro, gente, eu ouvi um uivo, mas não foi um uivo de cachorro, porque eu sei distinguir o uivo de cachorro. Mas foi um uivo tão alto, mas como nós estávamos com som alto, conversando, quase ninguém ouviu. Então eu perguntei à minha tia, você ouviu um uivo? Ela disse, que uivo, que é um monte de cachorro que tem por aí. De repente meu tio largou, eu ouvi. E por isso ficou. Demorou mais uns 10 minutos. Os barulhos dos cachorros latindo aumentaram, como se estivesse subindo em direção à minha casa, ao meu sítio. E eu ouvi outro uivo mais próximo. E aí eu disse, gente, agora o uivo tá ficando alto, eu não sei o que é isso, essa zoadeira de cachorro. Eu desconfio do que seja, então vamos entrar e a gente termina de fazer nossa brincadeira dentro de casa. Tudo bem, todo mundo concordou, fomos para casa. Recolhi as crianças e a gente ficou lá dentro, ouvindo música na porta de casa, de uma forma que se acontecesse alguma coisa, dava tempo de todo mundo entrar e, como a gente só tinha deixado a porta aberta, dava tempo de todo mundo correr e trancar a porta. Tudo bem, e ficamos ali e foi ficando tarde e resolvemos, vamos dormir, vamos embora. Quando todo mundo estava recolhendo, se recolhendo, ou melhor, já estava recolhido, a porteira do nosso sítio, ela não tinha corrente nem cadeado ainda. Ela ficava entreaberta. Então, nós ouvimos, todo mundo ouviu. Um grunhido misturado com, parecendo que era uma pessoa reclamando, um barulho muito estranho. E os cachorros em cima. E aquilo entrou no sítio. Mas foi uma coisa muito, muito intrigante. E aí todo mundo percebeu que era realmente o lobisomem. Porque nós ouvimos os cachorros chorando, parecendo que os cachorros estavam em cima de alguma coisa ou de alguém. E essa coisa ia para cima dos cachorros. E aí minha tia falou, é um lobisomem. Eu peguei e falei para ela, eu te avisei.
Vamos ficar, apaga as luzes e bora ficar todo mundo quietinho. Vamos embora. No outro dia, quem conseguiu dormir, dormiu. Quem não conseguiu dormir, não dormiu. Nós já levantamos e aí eu fui lá em cima. Quando nós chegamos lá em cima, tinha um cachorro morto. E por isso mesmo ficou. Eu chamei Tonho, aí disse, ó Tonho, eu queria que você tirasse esse cachorro, botasse em outro lugar, mas não precisa avisar nada pra ninguém, para as pessoas não ficarem com medo. Aí eu falei com ele, disse, Tonho, é um lobisomem mesmo? Ele fez, é, dona Liz, e a gente sabe quem é. Um dia eu vou contar pra senhora, vou contar para seu Fábio, mas ele é inofensivo. É só a gente ficar na da gente. E ele fica no canto dele, ele de vez em quando passa por aqui. Não, até hoje não atacou ninguém, mas ela acreditar, né? Mas ele fez, mas é bom você ter qualquer tipo de arma aí. Eu disse, não, a gente tem foice, tem facão. Ele fez, não, tudo bem, tá tudo tranquilo. Ficou. O tempo foi passando, nós fomos nos divertindo, e família, e festa. Chegou São João. A casa estava cheia de gente, de familiares, muita comida, muita bebida, vizinhança. Chegou a noite. E aí eu comentei com meu pai. Meu pai foi nascido e criado em uma cidade em que os lobisomens realmente sempre existiram, que é a cidade de Cachoeira. Inclusive, ele já participou de uma... Participou não, ele já teve um encontro também com um. Ele conversou comigo, mas isso aí já é outra história. Enfim, e aí eu conversei com meu pai, quando foi, todo mundo brincou, todo mundo bebendo, foi umas meia-noite, 1 hora da manhã. Eu ouvi esse uivo novamente. Ouvi esse uivo, aí eu disse, meu pai, o senhor ouviu? O pai disse, eu vi. Ele falou bem tranquilo. Aí eu disse, aí o pai disse, não, fique tranquila. Falei com meu marido nunca acreditou. Ah, é coisa da cabeça de vocês e tal, vocês gostam desse negócio de lobisomem, isso não existe. Eu disse, mas você já ouviu o Tonho falando, que é tipo um caseiro, era tipo um caseiro, né? Um ajudante da gente. E nós ficamos. Como já estava a festa acabando, eu disse, gente, bora se recolher, vamos voltar para casa, porque qualquer coisa dá pra gente entrar. Como eu tinha criança, minha preocupação maior é com minha mãe e as crianças, né? Vamos deixar as crianças lá dentro, então a gente fica ouvindo música lá fora. Qualquer coisa a gente entra, fecha a porta e pronto. E deixamos só a luz que tinha no banheirinho que estávamos construindo. Era um banheirinho, ainda estava construindo mesmo, mas era bem gostoso de tomar banho. Lá fazia muito calor, então sempre a gente tomava de noite banho nesse banheirinho. Ou então lá no próprio quiosque, mas tinha essa luz. E aí quando nós ficamos, eu, meu pai e meu marido. Eu fiquei com meu pai com uma foice. Eu fiquei com outra arma que eu não lembro. Não foi arma de fogo. Outra arma que eu não lembro qual foi. Foi uma arma branca e meu marido com o facão. E aí nós começamos a ouvir aquele barulho de novo, aquela cachorrada. E aquele grunhido, aquela coisa. De repente, ele soltou um uivo estridente, mas foi aquele uivo de doer a alma. Eu olhei para a cara de meu pai, meus olhos encheram de lágrima. Meu pai olhou para minha cara e disse, calma. Foi aí que o meu marido começou a acreditar. E aí nós ficamos preparados. Meu pai me botou para trás e disse, vamos ficar aqui, porque se ele descer aqui, ele vai ter. E meu pai é um senhor de 73 anos. E aí nós ficamos. E aquele bololô todo com aqueles cachorros e aquele chororô e o bicho. E a gente sem conseguir enxergar. Só que lá em cima nós tínhamos mais 2 vizinhos que também estavam comemorando São João. Então, lá em cima, na parte de cima, a única luz que nós tínhamos era a luz da lua, que o céu estava bem limpo. Estava friozinho, gostoso, mas estava limpo.
e a luz da casa desses dois vizinhos. De repente, a gente conversando, quando eu vidrei o olho lá em cima, eu vi aquele demônio. Meus amigos, vocês não sabem o que você perceber que você está de frente a frente com um bicho que você até então acreditava que existia, mas ao mesmo tempo achava que era só lenda. Gente, ele existe. Ele é enorme. Eu olhei para meu pai, eu disse: meu pai, olha ali. Meu pai, aonde? Aonde? Eu disse: ali. Aí meu pai olhou para ele, olhou para mim, meu pai também sentiu aquele arrepio e nós ficamos simplesmente travados, todos os nossos sentidos. O bicho lá de cima olhando pra gente e a gente cá de baixo olhando pro bicho lá em cima. Eu, sinceramente, não sei dizer a vocês, expressar para vocês, nem a reação do meu marido, que eu não conseguia nem olhar para ele. Eu nem consigo lembrar se ele já tinha corrido ou se ele ainda estava de junto da gente. Mas, como o áudio está direto, deixa eu abrir um aspas aqui, como o áudio está direto, eu não vou parar. Isso é barulho de chuva, aqui em Salvador está chovendo. Então, nós ficamos olhando para ele. Gente, ele é enorme, enorme. A cara dele é uma mistura de porco com macaco, com cachorro. Essa espécie que nós vimos, ela não tem a orelha pontuda, não. É aquelas orelhas que ficam tipo cachorro beagle, que ficam batendo, daquela raça. E o focinho, ele não é igual cachorro, é um focinho mais achatado. Mas eu não vou esquecer daqueles olhos amarelos. Eu consegui ver nitidamente o bicho. O corpo dele, a parte de cima era preto, eu acho que era preto, que a distância também não era nem tão curta nem tão longa. Mas a parte de baixo parecia que tinha doença de pele. Ele estava nas quatro patas, olhando para a gente. Se nas quatro patas ele era daquele tamanho, grande, enorme, eu não quero nem ver nunca na minha vida aquele bicho em pé. Porque ele era muito grande, enorme. E o som que ele emitia parecia alguém querendo falar, um grunhido misturado com um resmungo, misturado com blasfêmia. É uma coisa demoníaca. Vocês nunca queiram ver aquilo na frente de vocês. Simplesmente ele ficou de lá de cima olhando para a gente olhando para ele. Aí meu pai disse: vamos entrar. Vamos entrar e pra gente não tá dando chance pro azar. Aí meu pai olhou, aí chegou em casa e disse: louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos e aquela barulheira de cachorro chorando cessou de repente. E aí ninguém conseguiu dormir. Foi o comentário da noite, não é? Minha mãe também ficou chorando. E aí, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Mãe, calma. E as crianças, o que foi, o que foi. E aquele estique puxa dali, o que foi. E aí nós ficamos as crianças foram dormir com a minha mãe, né? E ficamos nós três e mais esse casal de tio meu. E a gente conversando sobre o assunto. Trancamos a casa inteira. Eu disse: gente, vamos deixar tudo aceso, para ele perceber que tem gente aqui dentro. E aí a gente, de manhã, era um sábado, ainda tinha o domingo, a gente ia embora ainda no domingo, no final da tarde. E aí, quando foi no domingo, nós chamamos os vizinhos e contamos o que aconteceu. E todo mundo tinha visto. Só que todo mundo já estava acostumado com aquilo. E eles queriam chegar para a gente com todo o carinho deles, para poder informar que aquilo existia ali
quem era, contar tudo. E aí eu chamei Tonho e falei. Aí Tonho disse: Ah, dona Liz, a gente sabe quem é. Ele nunca fez nada com ninguém, mas a gente sempre fica de olho, né, nas atitudes, porque qualquer coisa a senhora sabe como é que faz, né? E aí eu fiquei, todo mundo, no outro dia nós fomos para casa e, enfim, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Voltarei com a segunda parte, porque teve mais experiência, não foi só essa não. Teve mais experiência, mas aí já é história para outro vídeo. Espero que vocês, se conseguirem dormir, durmam pensando naquele par de olhos amarelos, seus medrosos. Tenham uma boa noite. E é bem isso.